Então, mais um dia de trabalho. Que Deus possa abençoar todo mundo. Dar a nós um bom dia de trabalho. Oba! Mais um dia de luta, alegria e felicidade. Nós temos que estar bem-humorados para poder ter um bom dia. Um dia de paz, de amor, de alegria. Então, pessoal, mais informação aí, mais esclarecimento. Eu gostaria de entrar em detalhe hoje sobre a narrativa dos meios de comunicação abertos, que praticamente eles é quem fornece conselho para o povo, né? Eu queria entrar em detalhe aí sobre algumas narrativas que eles usam para dilubriar o povo. Existem muitas narrativas, né? Mas a gente poderá, né, entrar em detalhes sobre algumas. E que consegue aí, digamos assim, dar um modelo de ideia, uma formação mental às pessoas. E através disso as pessoas é manipulada ao regime dos que controlam. E aí a pessoa adquire aquela ideia, ele passa a usar ela, e a partir daí ele se incorpora à narrativa do desejo dos formadores de opinião. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Um caso do roubo, que um roubo é uma prática muito... a pessoa que rouba, né? Nos meios de comunicação, né? Nas matérias policiais, isso aí acontece muito, né? Aí ele dizia assim: o cara só rouba porque tem que compra o roubo. É uma narrativa que eles usam, né? Aí eu queria entrar em detalhe para explicar por que acontece isso. Por que eles usam essa narrativa para atribuir ao que compra uma mercadoria roubada a ação do ladrão. Para começar, o ladrão, ele foi fabricado porque o regime brasileiro é de ladrão mesmo. É de ladrão, de roubar mesmo. Então é um ciclo que opera na área comercial, em todas as áreas, em família, o hábito de roubar. Isso aí é uma tradição, irmão, no Brasil. Mas eles criam, digamos assim, justificativa da ação do ladrão. Porque o ladrão, irmão, aquele que já teve passagem pela polícia 1, 2, 3 vezes, ele não vai parar de roubar, porque o sistema não vai permitir. Mesmo que ele queira. Aí ele já fica a serviço das facções. Para você que não sabe, as facções, elas operam em parceria com os políticos. São parceiros. Provavelmente as facções são gerenciadas pelas AJ e a polícia, que combate, para moralizar os políticos, claro, né? Que combate a ação dos faccionados através dos políticos, né? Então é tudo combinado. E dessa maneira eles controlam tudo. Controla tudo. E se constata um regime comunista, irmão, como nunca se viu sobre a terra. Um regime comunista como nunca se viu. Para penalizar o povo. De modo especial os trabalhadores. Muitas pessoas no Brasil não querem trabalhar
com medo do peso da pena, da carga que vai vir sobre ele. Por causa disso, porque tem contra ele o que? As autoridades e as faccionadas. E aí, eles precisam produzir conteúdo para divulgar nos meios de comunicação, usando os faccionados. E a vítima geralmente é o trabalhador. Porque o trabalhador não vai gerar conteúdo para divulgar na televisão. E aí ele vai ser um personagem de vítima. Sempre, sempre. Por outro lado, ele impede que o trabalhador prospere, porque os bens dele é roubado, usando o ladrão. Esse bem roubado, ele não é recuperado. Não é recuperado porque o Estado opera como inocente no caso, ou seja, como se não tem uma parceria com as facções. E diante desse relato nosso, de que existe uma parceria entre as facções com as autoridades, eles passam a ser responsáveis pelos bens tirados do trabalhador. Passam a ter responsabilidade no Estado legal, né? Mas eles não vão admitir que existe uma parceria, mas que realmente existe. Isso está bem claro já. Porque existe caso que ele solta o próprio ladrão para roubar. Para gerar conteúdo para divulgar nos meios de comunicação abertos. E aí o trabalhador que se ferra. Aí eles usam o faccionado para controlar as finanças do trabalhador. Controlar as condições financeiras dele. Ele não consegue nada, luta, porque não tem só o ladrão para roubar ele, não. Tem as autoridades também para penalizar, para extorquir dinheiro dele de uma maneira ou de outra. Então é dessa maneira que opera. E uma das narrativas que eu queria falar é em relação o ladrão roubar e ele tem vendedor. E ele atribui ao comprador do roubo a ação do ladrão. Isso aí é uma maneira de tentar envolver mais pessoas como acusado. E uma outra coisa, os faccionados, as organizações do crime, eles, por exemplo, os ladrão roubam as motos e já tem os compradores daquela moto para desmanche. Esse aí, eles prendem ele, aí tira dinheiro dele, depois solta. Ou seja, ele compra a mercadoria roubada. Mas existe aquele que compra a mercadoria roubada sem saber que é roubo. Então essa acusação aí, que incrimina o que compra o roubo, vai pesar sobre esse. Porque ele não é faccionado. Porque ele comprou a mercadoria sem saber que era roubada. E aí, ele vai preso. E aí ele já é aliciado já para as facções, o regime das facções como criminoso. E aí desse jeito que o crime se estende. Porque a partir do momento que a pessoa já tem passagem na polícia, ele já é tratado como um criminoso. E aí ele tem toda a liberdade para praticar crime, já como faccionário da organização. Para isso aí existe uma liberdade, irmão. Porque o sistema de vigilância que vigia o dia a dia das pessoas, ele não focaliza
restrição, digamos assim, a esse tipo de pessoa. Porque ele já está no regime do sistema, que é perverso. Quem não está no regime do sistema é o trabalhador. Porque além de ele não gerar conteúdo para divulgar nos meios de comunicação, a conduta dele não é maléfica, não é do mal e sim do bem. E vai contra o sistema. E vai contra o sistema. Então, o grande a barreira do sistema está o trabalhador mesmo, né? E aí se explica por que muitos não querem trabalhar por isso, para não ficar contra o regime do sistema. Mas pô, o cara não quer trabalhar, mas por que ele não quer trabalhar? Para não se posicionar contra o sistema. Que a regra é o mal. A regra é o mal. Pois é. Então essa narrativa de eles incriminar a pessoa que compra o roubo é uma maneira de envolver mais pessoas como criminoso, ou seja, vai dar mais BO, e de atribuir a ele a ação do ladrão. Ah, culpado é você. Só que o ladrão, ele já está a serviço do sistema para roubar, para regular a vida financeira do trabalhador e também para gerar conteúdo para divulgar nos meios de comunicação abertos. Então ele tem duas funções. Bom, identificada até agora, mas eu creio que existe mais função por aí. Se a gente for analisar, existe mais função que beneficia o sistema do ladrão. Então, é dessa maneira que a gente esclarece, irmão, como funcionam as coisas e a necessidade de mudança. E nós estamos apresentando uma nova narrativa, primeiramente identificar essa maneira fraudulenta de gerar uma formação mental para as pessoas, que dá um sentido, digamos assim, um sentido interpretativo para beneficiar o sistema. Ou seja, para a pessoa não ficar contra o sistema maligno e sim favorável a ele. Então eles apresentam muita narrativa que a gente vai entrar em detalhes sobre isso, sobre a prática dos crimes. E essas narrativas é para preservar o crime e ao mesmo tempo expandir ele. Porque veja bem, a partir do momento que você compra a mercadoria roubada, que você não sabe que foi roubada, eles não vão querer saber disso aí. Porque eles sabem, você tem o dever de procurar saber. Só que esse trabalho investigativo não é de competência do cidadão comum, e sim da polícia. E como o faccionado ele está cheio de autoridade, se você for questionar a mercadoria que você compra dele, é capaz até dele fazer um BO contra você de colocar na cadeia. E consegue por quê? Porque ele tem crédito no sistema. Ele tá a serviço do sistema. E aquele inocente lá não está. Não está a serviço do sistema. Então é isso aí, irmão, né? Então nós vamos apresentar essa narrativa. Estamos apresentando aí para você ficar esclarecido, irmão. É necessário as pessoas buscar conhecimento.
E aí, através do conhecimento, ele tem que ignorar aquele conhecimento fraudulento que manipula ele para alinhar eles a regras malignas. Então é isso aí, irmão. A gente vai encerrar por aqui.